Bem, é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui hoje uma cena com hortênsias, né, uma natureza morta, mais ou menos como essa, que ainda está inacabada, porque exige bastante observação, né, para os detalhes. E é assim, eu começo um quadro, coloco lá, depois que eu acho um monte de defeito, eu venho consertando. Esse é o segredo para você fazer um trabalho cada vez melhor. Por que essa mancha toda na tela? Isso aqui é uma veladura com óleo de linhaça e um pouquinho de secante de cobalto, para que, ó, o pouquinho que eu digo são assim, 5 gotas, tá? Porque o secante de cobalto é um tanto ofensivo à sua visão, né? É tóxico. Então tem que usar bem pouquinho. E também não precisa mais do que 5 gotas. Assim me ensinou o meu grande amigo Washington Maguetas. E eu fiz aqui uma veladura antes de traçar o desenho. Eu fiz aqui uma veladura antes de traçar o desenho, por quê? Porque eu vou riscar, se eu não gostar eu posso apagar. Enquanto que se eu estiver usando aqui um carvão ou um lápis, qualquer coisa, eu tenho que usar borracha, né? Então, eu vou usar um pincel Filbert para fazer esse traço e uma cor também puxada para a família aqui do Amber, né? Terra. Olha lá. Então, nós temos que analisar o tamanho da tela e a estética desse quadro, né? Desses elementos. Nós não vamos jogar o vaso no meio, porque eu não gosto. Eu gosto de sempre um pouquinho à esquerda ou um pouco mais à direita e as flores expostas, como eu mostro aqui nessa tela. Aqui trata-se de um latão, né? Uma peça em bronze ou cobre. Então eu tenho mais ou menos aqui uma elipse, um bojo. É muito importante que você entenda um pouco sobre desenho, mas lembrando que é fazendo que nós aprendemos, né? E a prática vem com o fazer, né? Nós vamos usar aqui um pincel de orelha de boi, pincel bem barato, simples, para fazer esse fundo. Eu estou usando Amber, as cores da Rembrandt são mais firmes, né? São tintas melhores para você trabalhar. Mas se você não tem Rembrandt, você pode trabalhar com o Winsor & Newton, cor fix.
Eu tô usando do lado de cá o 2 da Winsor & Newton, que é o Burnt Sienna, para trabalhar um fundo aqui. Essa iluminação eu vou projetar como nós estamos aqui iluminado, né? Faz de conta que é essa iluminação que vai refletir na minha natureza morta. Vamos falar um pouco de luzes e sombra. Se eu tenho uma luz projetada aqui, evidentemente essa luz vai sobrar um pouco aqui, não vai? Eu vou ter sombra para cá e vou ter um pouco mais claro aqui nesse fundo, que me dá a condição de trabalhar. E se eu não gostar, eu posso até limpar, porque está úmida a minha tela. Ó. Lembra que eu fiz uma veladura? Antes eu fiz uma veladura com óleo de linhaça e um pouquinho de amber, né? De raw amber, que tirou aquele branco todo da tela que rouba a minha visão. Quando eu trabalho em cima do branco puro, isso rouba a minha visão e me foge um pouco do que eu queria enxergar nesse trabalho. E você percebeu também que eu limpo o meu pincel, porque além de cara, a tinta, né? É uma técnica que eu posso usar aproveitando o resto de tinta que estava no meu pincel, ok? Feito esse fundo, eu ainda vou dar uma limpada, porque eu não quero demorar com esse trabalho e eu quero que fique já o espaço da iluminação aqui quase seco, mas me dando já o ponto da minha iluminação. E você pode notar que já vai surgindo, né, um vaso. Ele já até ganhou uma forma de vaso, né? E vamos trabalhar esse fundo aqui. Por que eu vou trabalhar um fundo agora nesses elementos, nessa tela? Por que eu vou trabalhar um fundo agora nessa tela? Porque eu tenho que tirar a cena antes de colocar as cores principais nelas. Eu vou ter que trabalhar esse fundo para tirar as diferenças que vão ficar de divisão, né? Para trabalhar as hortênsias, eu não vou trabalhar uma hortênsia delineada, eu tenho que tirar os elementos desse fundo, como eu acabei de explicar. E eu vou, à medida que eu venho subindo, né? Eu vou ter que ir clareando isso. Agora, uma observação muito importante. Eu vou usar que tonalidade para clarear esse fundo? Eu vou usar branco? É uma boa pergunta, né? Então saiba que muitas vezes o trabalho fica destruído porque você usou branco sobre esse fundo com uma cor, principalmente uma cor como terra, né? Você jogou branco e fez uma mistura reluzente que não te agradou, não é? Então eu posso vir diminuindo, esse tom, puxando para o ocre, não é? Descendo a tonalidade, olha. O movimento usado aqui é muito importante. Já pensou se nós pegássemos um pincel largo, imenso, e pá, 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 fica parecendo pintura de parede, não é mesmo? Enquanto que se nós usarmos um movimento de X rapidinho, né?
eu vou ter um resultado melhor. Lembrando que esse fundo, ele ainda vai ser trabalhado depois, ou não. E aqui, eu não posso levar, não quero carregar essa tonalidade toda lá pra cima, senão eu vou tirar a minha iluminação. Eu vou escurecer, porque aqui nós já estamos atrás dos elementos, né? A sombra, aqui tá mostrando a sombra já atrás dos elementos. E eu então já posso dar uma limpada no meu pincel, joga lá de volta o resto que tá no pincel para aproveitamento, né? E uma malha, muito importante isso, uma malha velha que não solta pelinho. Se você preferir, pode limpar o seu pincel com uma toalha de papel. Eu particularmente prefiro a malha velha. Olha que agora eu tô fazendo uma união aqui dessa sombra com aquela luz. Eu não posso levar essa sombra lá em cima da luz sem limpar o meu pincel, porque senão vai ficar tudo uma coisa só. Então, eu ando muito, como você sabe, e os erros mais vistos são essa falta de técnica, né? De técnica para fazer isso aqui que você acabou de ver eu fazer. Eu subi, mas eu não levei a sombra toda lá para cima. Entendeu? Já tá surgindo uma cena, né? Aí vamos jogar um âmbar aqui no chão, né? Que depois a gente pode inventar uma superfície que pode ser sobre uma mesa, pode ser sobre uma toalha, mas como hoje o grande objetivo é mostrar como trabalhar um arranjo floral, né, com hortênsias, então vamos trabalhar. Não vamos perder muito tempo hoje aqui pintando uma toalha, mas nas próximas aulas, provavelmente, nós teremos essa aula. Olha o movimento de Nana Neném, né? Aqui sim, eu posso usar um pouquinho de branco com o meu azul, né? O azul claro, o azul hortênsia, para trabalhar esse fundo já iluminando, né? Eu sempre vou no diluente, por quê? Porque eu preciso levar, ó, sempre vou lá no diluente, vou na tinta, faço aqui uma mistura, porque eu quero trazer essa tinta para cá em condição de espalhamento, né? Ela fica solta, fina, para que eu possa espalhá-la com tranquilidade aqui nesse fundo. Aí dói o braço também, descansa um pouquinho, né? Você percebe que o fundo praticamente está pronto, você já até consegue ver, né, um arranjo aqui de hortênsias. E com a mesma malha que nós usamos para fazer a veladura, sem nenhum solvente, sem nada, eu vou limpar, tirando o excesso, porque eu vou colocar tinta também para fazer o fundo desses elementos,
E se eu colocar em cima desse molhado, o que vai acontecer? Vai misturar tudo e não vai dar a tonalidade que eu quero. E essa limpeza também me dá a condição de tirar aquela linha correta entre uma folha e o fundo, né? Se você observar na natureza, você vai ver que não tem essa linha acentuada entre o fundo e o elemento, tanto do terceiro plano quanto do primeiro plano. Nós vamos entender isso ao longo da execução desse trabalho. Olha, eu tenho até aqui do meu quintal umas hortênsias que eu pedi para minha secretária Neide Maria colher. E você vai ver que ela é um magenta, né? Agora a hortênsia tem de várias cores, né? Então você vai trabalhar comigo usando, eu tenho aqui um violeta da Winsor & Newton, que é maravilhoso. Ele até parece um preto, de tão violeta que ele é, olha. Vamos esfregar aqui, ó. Não é bem um violeta, né? Puxa para o magenta, não é isso? Mas é uma cor maravilhosa. Esse é o número 47 da Winsor & Newton. É importante você sempre usar o diluente. Quando eu vou pegar uma tinta para levar para a tela, eu já trago com o diluente, que é para acelerar essa secagem, né? Lembrando que eu estou colocando a parte escura para o lado de baixo. Por quê? Porque a luz incide à esquerda, né? Então vamos colocar essa tonalidade mais pura no lado onde a sombra vai se acentuar. Por que eu não fiz todo o fundo da hortênsia? Porque nós já vamos usar uma outra tonalidade aqui para iluminar também no fundo. E ainda aqui pro lado de baixo, né? Atrás, já está um pouco mais atrás da peça, eu também vou ter uma hortênsia. Eu tenho que ter cuidado para não levar o tom de fundo para dentro da hortênsia. Como eu coloquei mais tinta aqui, eu posso até tirar um pouco dessa tinta para trazer para cá. Olha, veja que agora eu peguei aqui uma cor laca magenta da cor Fix, e você vai notar que eu já venho, olha, trazendo iluminação, né? Mas o meu pincel está sujo, mas eu não quero desperdiçar essa tinta, então eu já posso usá-la aqui embaixo, porque vai ser fundo também, né? Olha só a técnica, né? Eu não desperdiço a tinta, eu vou jogando nos elementos que também vão usar a mesma tonalidade. Posso jogar aqui atrás, onde vai ter uma escondidinha. Não quero jogar tinta fora, então eu jogo na tela. E depois tudo isso vai me dar uma condição ótima pro fundo, né? Vai ficar diferente, vai ficar bonito. Vou jogar um fundo. Olha que azul maravilhoso que ficou aqui. Um pouquinho do magenta com o azul hortênsia da cor Fix. Isso aqui também. Aí, porque a hortênsia lá de trás levou um fundo menos acentuado. Pode ser a cor dessa hortênsia, né?
Mas também vale a pena lembrar que quando nós diminuímos a tonalidade, a intensidade de cor dos elementos que estão atrás, terceiro plano, nós vamos ter então aquele arranjo tridimensional, né? Que fica, que nem diz o gaúcho, trilegal, né? Vamos subir um pouquinho aqui sobre esse vaso e vamos trabalhar uma hortênsia que está mais à frente. A minha tinta tá pastosinha, não vou deixar muito diluída, porque eu vou precisar, ó, veja que como estava molhado o fundo embaixo, ele estragou meu tom, então eu limpo. Não quero aquela tonalidade toda misturada, então eu limpei. Eu errei? Não, descuidei. Descuidei e fui em cima daquela tonalidade marrom que não tinha nada a ver com a minha hortênsia aqui. Viu como se sai, ô Flávio? Legal, né? E ainda tenho aqui a iluminação desta que está à frente, lembra? Essa aqui faz parte. É muito importante isso, você saber qual a hortênsia da frente, qual a que está atrás, não é? Ó, eu tenho que acentuar um pouquinho para ter a diferença depois na colocação da luz nesses elementos. Então vamos acentuar agora aqui essa hortênsia do primeiro plano. Primeiro, segundo e terceiro plano. Tenho explicado isso nas minhas aulas de pintura sobre tecido e falo muito aqui no óleo sobre tela, porque pintar, o método biônico, ele ensina a pintar e não o que pintar, não é? Então, se eu faço uma paisagem, eu preciso ter primeiro, segundo e terceiro plano. Se eu faço uma natureza morta, eu tenho que ter primeiro, segundo e terceiro plano, para que o meu arranjo fique tridimensional. É chiquemente falando 3D, né? Então colocam linguagem que às vezes você não entende. Então o 3D é simplesmente o que você vê lá fora, né? Tridimensional, assim como o meu rosto. Ele tem frente, lateral e fundo. É isso que a fotografia faz? Então na pintura, quando você vai trabalhar um rosto, uma paisagem, ou seja lá o que for, você tem que ter primeiro, segundo e terceiro plano. Olha, já está dando para trabalhar sobre esse fundo, que já está praticamente 50% seco, que me dá a condição de trabalhar a segunda fase desse trabalho. Aqui. Ok? Aqui nós ainda falta uma hortênsiazinha lá de cima, né? Mas eu notei que se eu colocar uma hortênsia aqui, eu vou ficar um arranjo meio bola, né? Então vamos mudar isso e vamos continuar esse fundo aqui. Sem essa hortênsia lá de trás. Depois nós podemos colocar folhas. Eu não posso ocupar toda a minha tela com essa cena, porque senão vai ficar sem estética o trabalho, ok? Se você quiser, você pode trabalhar só esses elementos e largar o fundo todo com essa malha fina. Eu gosto, né, de uma malha mais grossinha um pouquinho. Como eu falei no início do trabalho, que nós iríamos usar muito pouco branco, né? Ó, eu dei aqui uma malha, uma segunda malha sobre esse fundo que tem 20% de secagem.
que me dá, quando o pincel começa a amarrar um pouquinho, é que tá no ponto de refazer essa malha lá do fundo da tela. E ainda trago, olha, pra cá, mesclando com esse fundo, fazendo movimentos em X. Não é para ficar aquela coisa lisada, não é a minha intenção. Mas você pode notar a diferença que acontece entre a segunda pincelada, a segunda malha de tinta sobre a primeira. Se você desejar, se você gostar, você pode deixar assim. Eu prefiro aqui, como eu tô fazendo aqui, ó. Como eu tô fazendo aqui. Eu gosto assim, eu gosto dessa malha bonita de fundo no trabalho. E eu posso prosseguir aqui, trabalhando. Olha, eu tô com a sujeira no pincel, refazendo esse fundo. E depois, à medida que for sobrando tinta do meu pincel aqui, eu vou jogando naquela parte escura. E você vai ver que efeito bonito que nós vamos ter nesse trabalho. É importante ter um pincel seco na mão, para que eu possa fazer essa fusão aqui de sombra e luz. Agora vamos subir usando a cor de carne clara. Vamos prosseguir esse fundo, porque depois eu venho com as hortênsias por cima, né? Porque o fundo é terceiro plano, ou seja, está atrás. Quer fazer isso? Eu acho que eu vou pintando e falando. Ai, que lindo! É uma benção, né? Quando eu falo assim, ai, que lindo, né? Não é que eu tô sendo convencida, é que é tão maravilhoso a gente conseguir fazer aquilo que tá lá dentro, né? Aí as pessoas chegam e falam assim: ô Bia, sua pintura parece que dá pra pegar, né? A laranja parece que ela tá redonda, a maçã e tal. Qual a diferença de pintar uma maçã e pintar um arranjo de flores, né? Qual a diferença que existe entre pintar uma maçã e uma rosa ou um arranjo de flores, né? Que dê a ilusão de ótica, você parece que você dá para pegar aquele arranjo assim. E ele tá lá na tela, né, pintado. Por quê que acontece isso, né? É o seguinte: quando pintamos uma paisagem, nós temos a montanha que está distante, a montanha que está um pouco mais próxima. É simples a explicação. Quando nós pintamos uma paisagem, nós temos que ter respeito com luzes e sombras, que vai me dar tridimensionalismo, tá? Então eu tenho a montanha que está bem distante, que é nubladinha, azulzinha, clarinho, né? Aí eu tenho a montanha mais próxima, um outro tom de azul. E a montanha mais próxima, mais evidente na tonalidade. E vem puxando daí para os verdes, né? E quando eu tenho um jardim aqui, ele tá todo verde, né? Ali a montanha tá mais clara, a outra mais clara e a outra mais clara. Isso acontece aqui também.
eu tenho as folhinhas, olha só. Eu tenho as folhas que estão distantes. E você percebeu que uma pincelada me deu a intenção de folha? Olha só, uma só pincelada. Que é isso? Movimento, que o meu método biônico ensina, o movimento da ventania, que é um movimento assim. Ele imita o vento. Então, quando eu venho com o meu pincel aqui e faço um movimento como esse, olha, eu tenho já aquelas folhas que estão no terceiro plano. Ou seja, essa aqui é aquela montanha mais distante. Tem como mostrar ali na minha telinha ali? Olha lá a montanha que está lá longe, não enxerga a linha do horizonte, né? Eu enxergo só o clarinho da montanha que está lá longe. Então, da montanha distante, né? Então aqui no arranjo tridimensional, eu também tenho que ter as folhas que estão lá para trás, entendeu? E aí eu tenho as florzinhas que vão surgindo. Sabe o que é importante? Frisar que eu tenho uma cor de fundo lá e eu venho mesclar aqui, ó, no azul real. Então eu já faço a misturinha aqui. Vou com o meu pincel com a tinta para o lado de cima, né? Coloco as florzinhas aqui. Aí, acabou a tinta pro lado de baixo? Bem suavemente, eu acabo de colocar minhas florzinhas com o restante da tinta. Estava manca. E no lugar dessa folha, eu vou colocar mais uma hortênsia aqui. Porque o meu vaso estava muito... Essa flor estava muito acentuada, assim, né? Chamando muita atenção aqui, reta para cima, assim. Então vamos colocar esse fundo aqui, que ele já vai secando. Para depois a gente colocar a iluminação. Mudei, ficou melhor, eu acho. Agora vamos colocar as florzinhas que margeiam esse terceiro plano. Só que eu vou tirar um pouquinho aqui desse verde para que ele não influencie a minha hortênsia. E vamos lá numa tonalidade mais escurinha. E olha o azul hortênsia fazendo iluminação novamente. Aí, quando você recebeu o DVD na sua casa, você viu que veio um traço, um risco, para você se basear somente, né? E aí você me liga, mas as florzinhas não estão riscadas. E daí eu fico assim, pensando, já pensou você riscar todas essas florzinhas? Não há necessidade. Vamos fazer devagar, Bia? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então o meu estilo, eu não estou impondo o meu estilo a você. Estou te explicando como pintar um amontoado de florzinhas
né? Um conjunto de florzinhas que formam uma hortênsia. E aí eu tenho mais uma flor que está sobreposta a esse arranjo aqui do terceiro plano. E então eu vou dar uma acentuada nessa iluminação aqui, porque olha que graça que fica, né? Agora eu vou usar aqui um pincel de cerdas mais firmes, né? Mais durinho, pra gente trabalhar esse fundo aqui pro latão. Vou até pegar um pincel mais novo, um pincel da Tigre, número 12. E vamos começar com as cores que fazem o cobre. Então eu tenho que ter aqui o 2 da Winsor & Newton. Eu tenho o Amber, que é a sombra, acentuação de sombra. Aí eu tenho amarelo ouro com branco para iluminação. Tenho a cor vermelho Veneza. E o amarelo ocre. Tudo aqui ao meu alcance. Eu preciso que esse fundo venha com o amarelo ocre. E eu diminuí o tom, né? Usando o diluente. E agora vamos trabalhar essa luz essa área mais de luz. Essa é uma peça que tem um bojo, né? Sem pressa, porque você vai pintar analisando o que você está fazendo, ok? Eu venho colocando as cores daqui ainda um espaço, uma pecinha que faz parte da alça, né? Desse latão. E depois essa alça vai fazer aqui um efeito. Então você entendeu que nós estamos criando uma tela, não tem nenhum modelo aqui. Estamos trabalhando uma peça imaginariamente, mas respeitando iluminação e sombra. Agora eu posso vir com essa iluminação, né, mais acentuada aqui, com amarelo ocre claro, que também foi diminuída a tonalidade dele. Aqui sim eu usei um pouquinho de branco para diminuir esse tom de ocre. As peças em bronze ou cobre, elas são batidas, né? Então você tem que trabalhar também deixando um pouquinho das pinceladas aparecendo, para que pareça realmente metal.
Tenho que ter muito cuidado para não vir com o claro em cima do escuro, que ele faz uma tonalidade que eu não queria, né? E vem surgindo, né? O efeito do metal. Mais avermelhadinha pra cá. Muito importante você ir a uns 2 metros de distância, 3, e observar aonde eu preciso de retoque. Como se eu estivesse espatulando isso aqui, né? São colocadas, como eu citei no início da pintura desse elemento, né? O cobre não é uma peça lisa, ela sofre algumas marteladas para poder ficar com o efeito de cobre. Também com a tinta praticamente colocada, né? Eu preciso de um pouco mais de fundo aqui com o amarelo ocre, mais um pouquinho de nada do amarelo Indian, ou seja, indiano. Cuidado com ele, que ele faz uma acentuação muito forte de cores do amarelo, e às vezes você não consegue o efeito desejado quando você usa em excesso esse amarelo. Ó, percebe que eu estou macetando praticamente. Vou buscar um pouquinho lá em cima. Joguei aqui. Muito leve. Praticamente amassando, né? Macetando a tinta aqui sobre a tela, tirando excesso. Vai ficar só um pouquinho, que é o que eu quero. E agora, sim, eu vou usar um pouco de branco a mais aqui, para diminuir esse tom de iluminação. Agora eu já tenho ele menor. Brilhou? Brilhou, né? Por favor, responda. Brilhou. Aí. A zinabre dessa peça, né? Que você vê que quando você guarda uma peça de cobre ou de latão mesmo, ele solta essa... Quando você guarda o cobre, ele solta uma zinabre, né? Você faz a limpeza e às vezes não enxágua direito. E o limão, né, que a gente usa para limpar o cobre, fica por ali e faz essas manchas verde claro assim no cobre. E ele já vai ganhando forma, né, nesse trabalho.
E eu vou trabalhar um fundo aqui no chão mais alegre. Vou jogar, ó, laranja. Eu joguei laranja. Com um pouquinho de amarelo pele, claro. Vou usar um pouquinho daquela luz que nós tínhamos ali para o latão. E agora vem com esse azul real, fazendo a superfície onde os elementos se apoiam. A ventania, né? E fica uma superfície bem impressionista. Coisa que, se eu fosse usar aqui o pincel assim, né? Eu já fico com uma superfície mais dura. Então eu gosto bastante desse efeito de sombra rastejando, né? Efeito de sombra e luz que a gente dá aqui na superfície. Dessa parte inferior do meu latão, eu preciso que ela tenha já esses efeitos da zinabre. Por quê? Porque eu vou sair com os talos sobre essa peça. Olha, tá molhadíssima aqui embaixo. Mas você vê que eu coloco a tinta e só dei uma rastejadinha aqui. Agora, né? Olha o que eu posso fazer agora, ó. Eu posso vir com um galho, né? Sobrepondo esse latão, porque, ó, olha, e você percebe que a pincelada é leve, né? Então você tem um outro efeito, ó, quando você segura um pincel assim. É bem, olha, então, eu tô segurando ele com tanta leveza que olha, ele cai. Se eu soltar aqui um pouquinho, ele cai, porque não é para segurar um pincel como você segura uma cadeira que vai tirar do lugar, né? Então, um dos grandes segredos para que você consiga fazer um trabalho solto, ou seja, leve, né? É justamente prestar atenção nessa leveza de movimento e maneira de segurar pincel também, né? Vou colocar umas sombrazinhas aqui. É só uma sujeirinha do próprio cabo, né? Mas eu limpei o pincel para poder fazer isso. As florzinhas já estão um pouco velhinhas aqui do arranjo. Elas caíram sobre a mesa, ó. Olha aí, quanta florzinha. Sabe que a hortênsia, quando ela tá nascendo, ela verde e branca, ela é muito linda, né? Nós podemos até colocar uma hortênsia mais novinha ali atrás. Para isso eu vou usar o azul real, diluidinha também,
né? Azul real vai ser luz. E eu posso usar um pouquinho do verde inglês. Não é bem isso? A hortênsia que tem lá para trás. É uma hortênsia mais nova, né? Ela tá surgindo, né? Mais pro branco. Então ela vai destoar no meio das outras e vai fazer a diferença. Agora já ficou alto aqui pra mim, mas vamos trabalhar assim mesmo, que é pra acelerar o processo aqui. Meio que misturou, né? Lá com o meu fundo que ainda tá úmido. Olha que bonita essa nuance dessa hortênsia que tá nova. E se você ficar atento, você vai ver que elas realmente nascem assim. Mas eu sou muito observadora, né? Ali fora tem hortênsia plantada. E eu fico lá acompanhando cada passo delas. É a minha maneira de oração, logo pela manhã. E no quintal, para contemplar essas coisas tão bonitas. Tem tanto beija-flor no quintal. Não tem nada melhor, né? Nada mais relaxante do que isso. Logo de manhã. Vamos fazer um fundinho aqui, porque depois eu vou fazer como se ela tivesse de ponta cabeça, né? Ou seja, o posicionamento dela vai estar assim, empenada, né? Inclinada. Vai estar assim, inclinada. Eu tenho aqui o verde 37, que é maravilhoso. 47? 37, da Winsor & Newton. Tem um azul que vai me fazer luz. E daí eu venho trazendo os galinhos. Olha como vem surgindo. É lindo, né? Você não acha bonito? Eu acho. Porque muitas vezes uma pessoa bota uma crítica no seu trabalho. Falávamos sobre isso hoje, aqui no estúdio. E de repente a pessoa te traumatiza, né? E você não... Então, o importante é o aprendizado. Olha só, que coisa bonita que se deu aqui, ó. E eu me alegrei com isso. Tem coisas que a gente faz e depois nunca mais faz, nem que queira, né? Não é assim? Não ficou linda? Isso é bonito, olha. Né? Vai ter aqui os tronquinhos da hortênsia, que eu posso também fazer com esse pincel, que é um pelo de Marta, número... Eu posso também usar esse pincel, que é um pelo de Marta, número 12, com sombra, que é o verde 37 aqui, o verde
É o verde Vessi, da Winsor & Newton. Verde Vessi. E do lado de cá eu tenho a minha misturinha mais clara, que foi usada para fazer iluminação nas folhas. E olha aqui os galinhos, como eles ficam delicadinhos ali dentro, saindo de dentro. Ó, de um lado eu tenho o verde VC. E do outro lado do meu pincel chatinho, pelo de Marta, ou orelha de boi, pode ser. Então eu tenho aqui duas cores no meu pincel. Quando eu venho aqui e simplesmente coloco essa tinta, eu já tenho luz e sombra ao mesmo tempo. Eu posso também fazer isso, ó. Olha que acabamento bonito eu consigo dar aqui nas folhas. Tá vendo? Uma coisa puxa a outra. Olha lá. E é um movimento de aviãozinho. E aí estão pequenos acabamentos que, como eu citei, nunca vão terminar. Né? As folhas, quando eu dava aula, elas falavam assim, elas porque a maioria dos alunos eram mulheres, né? Mas mais folha? Então eu tive que encontrar uma maneira de ensinar o meu povo a pintar folha. Por isso, quando eu fui na televisão, no Note a Note, com Ana Maria Braga, e falei, primeiro vamos ensinar a menina lá em casa a fazer esse estudo do método para que consiga pintar folha sem riscar, né? Então é um movimento que compõe o método biônico, que se chama metade de uma vírgula, né? É meia vírgula. Lá no método biônico se chama movimento de vírgula. Você pode estar adquirindo esses DVDs, que me parece que estão até em promoção, para que você conheça. E faça esse estudo para que você prossiga aí com o estudo do método biônico a óleo, né? Com o beabá do óleo, sabendo o que estou falando, né? Que às vezes você não conhece e fica, mas o que será que é isso que ela está falando? Então, se em cada aula fôssemos narrar aqui todo o método, é difícil, né? Ficaria bem difícil. Pois por tuas mãos foram criados. É como eu falei, a gente nunca acaba. Sempre vai ficar aqui arrumando coisa, né? Você viu como o fundo aqui ficou fantástico, eu acho. E eu fui fazendo praticamente com sobras que eu fui aproveitando aqui nesse fundo. Olha aí. E o bom de tudo isso é que a secagem foi acompanhando a desenvoltura do trabalho. Já fica de olho aí no meu site, porque nós vamos colocar uma sequência de estudos em DVD para que você possa estudar aí no seu aconchego tranquilamente.
Agora vamos trabalhar aqui um tom mais forte. Por quê? Porque se a luz tá aqui, ela tá batendo lá, né? Olha só. Ela tá aqui e refletiu lá. Então, essa parte dessa hortênsia vai ficar mais iluminada. Então, por mais que ela seja colocada aqui à direita dessa hortênsia, essa luz está refletida à esquerda, né? É a direita desse elemento, mas ela está refletindo à esquerda. Então, não precisa necessariamente estarem as hortênsias todas na mesma posição. E isso eu decidi fazendo aqui, né? O processo de criação já está pronto, né? O projeto está pronto. Agora é só você executar. O projeto já está pronto, agora só basta você executá-lo, né? Esse trabalho de elaboração já se deu aqui durante toda essa filmagem, né? Então você viu que para pintar aqui as hortênsias, eu usei pinceladas mais fortes e pinceladas menos fortes, ou seja, mais força e menos força. Peguei o verde lá da... Tem que ter cuidado. Tá muito molhado ainda o meu latão, então tem que ter muito cuidado aqui na colocação das florzinhas. Vamos dar um tom rosa aqui. Usei um pouquinho de magenta, aliás, de alizarinho usei. E assim aconteceu aqui um arranjo de hortênsias que eu tenho certeza que a cada quadro que você pintar, você vai ficar melhor, vai me contar, espero que me conte, do êxito, né? Porque quanto mais você exercita, mais bonito fica o trabalho. Olha como essa hortênsia ficou solta. Ela ficou relaxada. Esse termo solto eu aprendi com Maguetas. Então Maguetas me falou muito sobre isso, sobre uma pintura solta, relaxada, né? Despregada da tela. É isso que eu tento fazer e tento te ensinar. Isso é legal, ó. Tá filmando? Ó, isso é legal. Olha a sombra da alça, né? Do meu latão. Preciso de um pincel novinho, achatadinho, para fazer essa luz aqui com um pouquinho de ocre, muito pouquinho. Eu tenho que vir com cuidado. E do outro lado eu tenho o âmbar, né? Os pincéis soltam pelos, né? Por melhor que seja o pincel, ele solta pelo. Mas o pelo que sai é somente o excesso.
E eu vou colocar uma tinta diluidinha, porque o meu fundo ali tá branco, aliás, está molhado. E se eu for com uma tinta muito pastosa lá, ele não vai ficar, né? Então vamos diluir um pouquinho essa luz. E agora eu vou colocar aqui a acentuação dessa luz, simplesmente colocada. A luz mais acentuada mesmo é a luz do primeiro plano ali, né? O brilhinho. Gostou, Flávio? Ela gritou, né? É um amarelinho, amarelo pele, né? Amarelo Nápoles, claro. E um pouquinho de sombra que eu vou usar aqui. Eu vou no verde que eu estava usando mesmo, o escurinho, né? Aí, se você quiser focar pra... Então eu coloco um pinguinho de nada. Daí as florzinhas ficam definidas, né? Ok? E isso você faz na tela toda. Olha como dá uma graça especial pro arranjo, né? Olha isso aqui, que bonito fica. Mas observa isso, olha, como fica bonito, né? Eu mostrei aqui porque ali tá pronta. Fica muito elegante, né? Viu? Ficou elegante. Não ficou? Você é tudo de cheque. É. Tá bom. Vou achar o Lzinho ali que precisa. Tá bom.